CBN e a tecnologia. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Vamos falar das câmeras Wi-Fi, como elas ficaram mais baratas, né? Exatamente, Fernanda. O equipamento é simples de instalação. Você vai lá, tem algumas até que você rosqueia no bocal da lâmpada, baixa o aplicativo instalado, indicado lá no QR Code na caixa, informa a senha do Wi-Fi e pronto, a câmera está funcionando. Exatamente essa facilidade é o grande atrativo, não precisa de nada mais ou uma configuração complexa para isso, né? Então, ou seja, basicamente essas câmeras já oferecem características de vídeo de alta resolução, visão noturna, detecção de movimento, mais um monte de outras questões em relação a isso, né? E aí, se você consegue, né, assistir a câmera da sua casa estando fora de casa ou até em outra cidade, né? Como é que a imagem está chegando até você? Então vamos entender como é que as imagens saem da câmera e vão até o seu aplicativo que está no seu celular. Então a câmera, ela coleta a imagem, conecta via Wi-Fi na internet e essas imagens são enviadas para o fabricante, para o servidor do fabricante que normalmente está na nuvem. Depois desse armazenamento, a imagem então vai para o aplicativo e você consegue ver, né, essas imagens no seu aplicativo. Ou seja, a câmera não está conectando, né, diretamente com o seu celular. Ou seja, tem um grande intermediário no meio do caminho em relação a isso. Então, ou seja, essa é uma questão. Mesmo que as câmeras, muitas delas tenham aquele armazenamento local, um pequeno micro SD, né, a imagem que chega no seu aplicativo do seu celular passou pelo esse servidor do fabricante. E aí, a pergunta que fica é onde estão as minhas imagens, né? Em qual país esses servidores estão? Estão nos Estados Unidos, estão na China, né? Estão no Brasil, né? Essas imagens são criptografadas, né? Quanto tempo elas ficam armazenadas, né? O fabricante, será que consegue acessá-las, né, nesse caso? E quando eu apago uma gravação, ela apaga no servidor também? Então, ou seja, algumas perguntas que a gente tem que se fazer em relação a isso. Quando a gente compra uma câmera conectada, a gente não está comprando só a câmera, a gente está comprando um ecossistema digital da empresa que eu estou comprando, que está por trás dela, que dá esse suporte todo nessa característica, né, nessa situação. Então, essa é uma situação que a gente deve observar no fabricante, né? Ou seja, para que fabricante que eu estou comprando? Ele é um fabricante pouco conhecido. O aplicativo tem informações claras sobre essas perguntas que eu comentei, de onde está armazenado, se eu apagar, ele vai apagar no servidor ou não, como é que é a política de privacidade, o fabricante pode ou não acessar minhas imagens em relação a essa questão, né? Se tem atualizações do software, né, tanto do aplicativo quanto da câmera nesse caso, e aí eu tenho que também tomar cuidado com coisas do tipo senhas fracas, né? E aí compartilhamento dessa câmera com outras pessoas também, eu tenho que tomar alguns cuidados em relação a isso. Inclusive até aplicativos, que eu já vi alguns aplicativos de câmera, que quando você instala no celular, ele pede uma série de permissões que me pareceram completamente não necessárias. Por exemplo, você instala um aplicativo de câmera dessa para você ver suas imagens, e o aplicativo, ao ser instalado, pede acesso aos seus contatos, por exemplo. E Não tem aí? por que eu não instalei, né? Com certeza eu cancelei, porque na verdade não faz o menor sentido esse aplicativo de câmera pedir um acesso, por exemplo, aos meus contatos, né, nesse caso. Então já é um comportamento extremamente suspeito nessa situação, né? Nesse caso. Então, a pergunta é, para os nossos ouvintes que têm câmeras instaladas na sua casa, e é muito comum hoje, porque ficou muito fácil de instalar, você sabe, né? Quem fabricou a câmera que está na sua sala nesse momento, né? Então, ou seja, muitas pessoas sabem a marca do celular, da televisão, do console de games, mas não se ligou nessa situação, não é para isso. E aí, né, a gente pode imaginar também, estendendo um pouco mais, né? Na questão de alguém pode invadir minha câmera, né? Sim, na verdade, eu posso ter um roubo de senha da minha conta lá do fabricante, né? Ou seja, eu escolhi uma senha ruim, reutilizei aquela senha em outros locais onde teve vazamento de dados, né? O próprio equipamento pode ter uma vulnerabilidade, se não é um equipamento que não recebe atualizações constantes, nesse caso, né? E até vulnerabilidades no próprio aplicativo, nesse caso. Então, aí tem várias situações que a gente tem que prestar atenção nesse item, porque o risco das imagens, né, nesse caso, é muito grave, porque a gente está falando de vazamento de imagens, né, não de vídeos, né, de comportamento da própria família dentro de casa, né, rotina familiar,
né, que quando é, mal acessado, acessado por pessoas que não deveriam acessar, isso pode colocar em risco a sua segurança. Então, antes de comprar a câmera, algumas dicas para você ficar atento nessa situação. Então, antes de comprar, pesquise quem é o fabricante, verifique se existe um site oficial e suporte, principalmente se é uma empresa nacional, né, e pergunte onde estão armazenados esses dados, tentem saber, né, procurar nesse caso, né? Pesquise se o produto recebe atualizações, né? E verifique como funciona o armazenamento, né, como eu comentei, e veja também como é essa questão de privacidade e tratamento dos dados que ela questão. Então, essa é uma questão importante. Depois de instalar, troca a senha padrão, use uma senha longa e exclusivamente para esse serviço, não compartilhe outras senhas em outros locais. E se tiver, ativar a autenticação de dois fatores nesse caso. Então, essa é uma questão importante, sem contar, obviamente, de onde você vai colocar, né? Não colocar a câmera em locais que tenham algum tipo de intimidade, banheiros, né? Quem usa essas câmeras no escritório, cuidado com essas câmeras que filmam a tela do computador, né? Ou seja, que aí, nesse caso, alguém pode estar vendo o que você está digitando ou o que você está acessando no computador e até ter acesso, né, a documentos sigilosos que estariam em cima das mesas, por exemplo. Então, esse é outro cuidado que a gente tem que ter quando instala câmeras nos locais, tanto no escritório quanto no ambiente doméstico. Tem diferença daquelas que só transmitem e daquelas que armazenam? Sobre Na segurança. verdade, o ponto principal é se você tem um aplicativo que acessa remotamente nessas imagens, né, ou online ou imagens gravadas, certamente essas imagens estão indo para o servidor do fabricante, né? E aí eu tenho essa preocupação de o que está sendo feito com as minhas imagens. Tá, perguntinha do ouvinte aqui, olha, quando essas imagens, a gente tem um risco do equipamento ser invadido e utilizado de forma indevida, de quem é a responsabilidade? Então, depende de onde foi qual foi o vetor de invasão. Se foi o vetor de invasão foi uma senha mal escolhida ou uma senha que você compartilhou com outro serviço da internet, né, e uma senha fraca, a responsabilidade é sua, porque você tornou aquele sistema, né, vulnerável. Agora, se o ataque foi no servidor do fabricante, né, ou o ataque foi numa falha do firmware da câmera e que o fabricante não corrigiu, então a responsabilidade aí é do fabricante. Entendido, mas aí difícil, né? Processar o fabricante, né? Difícil. É difícil, porque você tem que, teoricamente, provar que aquela falha, né, é uma falha do firmware da câmera, né? Ou seja, então é uma característica, uma questão técnica para ser resolvida bastante complexa. Perfeito. Vamos para o Repórter Juntas e a gente volta com os destaques da semana? Combinado. Voltamos já então com o Gilberto Sodré. De volta com o CBN Vitória e a gente já segue aqui para os destaques da tecnologia desta semana, que é o último quadro de sexta do Gilberto. Fale aí. Viralizou. Vamos lá, Fernanda. Uma notícia que me chamou a atenção essa semana, a gente falou sobre esse aplicativo da Vivo que faz bloqueio de chamadas indevidas, nesse caso, que estava sendo questionado por várias outras operadoras, né? Pois a Anatel se manifestou essa semana falando que o aplicativo está aprovado, né? Não tem nada de errado. Inclusive sugeriu, né, que outras operadoras também tivessem o mesmo comportamento de fazer aplicativos para proteger os seus usuários em relação a isso. Realmente, assim, aparentemente é um aplicativo que funciona bastante bem, né? Ou seja, eu não sou usuário da operadora Vivo, mas o feedback que a gente tem recebido dos usuários é que realmente é um aplicativo muito bom. Fico feliz que é uma solução que vai talvez trazer um pouco de tranquilidade para os usuários, né? A gente recebe tantas ligações perturbando a gente no dia a dia nesse caso. E como? Outra notícia, exatamente. Me chamou a atenção também uma notícia interessante, o ChatGPT, ele lançou uma versão exclusiva para jovens com travas de segurança e modo de estudo. O ChatGPT anunciou essa semana um novo modo exclusivo para adolescentes no aplicativo. Essa nova versão traz restrições de conteúdo para menores de 18 anos. Ainda tem algumas ferramentas de controle parental para os pais acompanharem o que está sendo utilizado pelos filhos. Uma ferramenta funciona de 13, né? Porque abaixo de 13 anos não pode ter conta no ChatGPT. Então a ferramenta funciona com adolescentes de 13 a 17 anos.
A partir de 18 anos, esses ajustes são automaticamente retirados, né, para contas que são maiores, pessoas maiores de 18 anos. Uma iniciativa bem interessante da ChatGPT, né, porque a gente tem problemas dessa natureza, o uso, né, indevido de ChatGPT ou de aplicativos de, né, inteligência artificial. E, por último, uma notícia bem legal também do Android. O Android passa a impor uma quarentena para instalar aplicativos fora do Google Play. Ou seja, foi uma determinação da Justiça que o Android e o iPhone, né, também, né, Android e o iOS, ele permitisse a instalação de aplicativos que estariam fora das lojas oficiais da Apple e do Google para isso. E aí, para proteger os usuários, o Android instalou ou fez uma alteração, e agora, se você instala um aplicativo fora da loja oficial, esse aplicativo vai ficar numa quarentena no seu celular durante 24 horas, para você ter certeza que aquele é um aplicativo correto, não foi alguém que tentou instalar um aplicativo malicioso no seu celular. Uma iniciativa interessante, né, para aumentar a proteção que a gente tem nos aplicativos que a gente instala nos celulares. Eu não recomendo a instalação de aplicativos fora das lojas oficiais. A gente sabe que muitas pessoas têm interesse em fazer isso, então essa é uma forma de resolver, né, ou pelo menos de minimizar o risco de ter um aplicativo malicioso instalado no seu celular. Ô, Gilberto, obrigada, viu? Eu tenho uma última pergunta para fazer. Adalberto está com um ouvinte ali que nos mandou um áudio das câmeras. Vou voltar então no tema inicial, tá? Lenaldo. Muito bem. Fernanda do céu, bom dia. Fernanda, aqui a gente tem suspensão no nosso apartamento e a gente não fica em casa, então eles entram na casa, né, para fazer suspensão no apartamento. Eu tinha botado uma câmera no quarto, uma câmera na sala, na cozinha e na porta, né? Aí, depois que eu tava vendo as imagens, depois que eu fui ver a imagem do quarto, Jesus, deu um jeito de trocar tudo, mas deu tendo que pagar. Aí eu com medo, né? Será que isso vai pro servidor e essas imagens do servidor vai para algum lugar? É isso, né, Gilberto? Exatamente, é bem preocupante. A gente não recomenda colocar em locais que a gente tem intimidade, no quarto, banheiro, né? Porque essas imagens a gente não tem controle, né, sobre elas, sobre o que vai ser feito, onde está sendo armazenado. Uma imagem lá da sala, da varanda, do quarto, ou da porta de entrada, que é bem importante, da porta de entrada, é interessante. Agora, no quarto, banheiro, outros locais assim, eu realmente não recomendo a instalação de câmeras. Tá certo. Até quarta que vem, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado, Vitor, pelas muitas participações. E até quarta-feira com mais tecnologia. Um excelente final de semana para todos.